Eu vou ficar por aqui. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Estamos diante de uma palavra maravilhosa. Estamos diante de uma história extraordinária. Estamos diante de um texto sagrado. E o texto sagrado não falha. Aleluia. A história que eu tenho para contar nesta noite é uma história que aconteceu há muitos anos atrás, muito antes de Jesus Cristo, antes de Jesus, aproximadamente século XII antes de Cristo. Essa história foi registrada e Deus permitiu que fosse marcado na história de Israel. Israel aqui já tinha sido dividido. A Bíblia diz que o reinado da Síria estava em guerra com Israel. Eles viviam um período com muitas e bastante guerra, e era natural que eles se encontrassem. Sempre que uma guerra passava, se levantava outra, e eles sempre estavam se encontrando. E quando foi um certo dia, a Bíblia diz que em uma e outras guerras foi levada para a Síria uma menina. A Bíblia diz que esta menina ficou ao serviço de Naamã. Meu Deus. Ela ficou morando na casa de Naamã. E o tempo foi se passando. E a Bíblia diz que Naamã, como todos nós conhecemos, ou sabemos da história, era um homem de muito poder no seu país. Aleluia. Perante o seu Senhor. Ele era alguém que tinha um valor. Ele era alguém que andava envolvido com muitas batalhas. Era um homem respeitado no seu país. Meu Deus. Eu acredito que ele estava um pouco abaixo do rei, mas porém, quem passava por ele tinha que se curvar ou se prostrar ou abaixar a cabeça para que ele passasse em reverência ao seu poder. Naamã, ele era alguém que não era anônimo no seu país. Ele era alguém bastante conhecido lá. Eu acredito que toda criança que tinha um certo entendimento já conhecia quem era ele, já sabia quem era o comandante do exército da Síria, porque era natural que as pessoas da época olhassem para o homem na posição de Naamã e desejassem estar lá e seguissem como exemplo e desejassem estar na posição que ele estava ou que ele se encontrava. E todos nós sabemos que para estar numa posição de maioral em qualquer país, era preciso que esse homem fosse muito agilidoso, ou que fosse alguém muito dedicado para estar em tal posição, porque senão o seu reinado ou o seu domínio não seria duradouro. Mas pelo que eu estou vendo, poucos versículos que li, a história diz que Naamã era respeitado. Naamã não caiu de paraquedas ali. Naamã foi alguém que batalhou para estar ali. Naamã ele granjeou a sua posição até que ele foi elevado, até que ele foi colocado na frente de um exército.
enfermidade. A enfermidade que atingiu Naamã era algo tão terrível que lhe tirava todo o poder, Aleluia. que lhe tirava todo o domínio, que lhe tirava toda a autoridade. Esta enfermidade veio para subjugar o comandante. Essa enfermidade veio para reduzir a cinza, para reduzir a pó o comandante daquele país. Aleluia. Porque era uma doença incurável. Esta doença no dia de hoje, até que se tem como combater e como conviver com ela. Mas porém, na época deste comandante, esta doença lhe tirava da frente do exército. Meu Deus. Essa doença, ela tinha autoridade e poder para lhe isolar, como aconteceu na história de muitos outros reis de Israel, como o rei Uzia. A Bíblia diz que quando o rei Uzia foi atingido por uma lepra, ele foi viver isolado. Sabe na onde? Em uma casa, no meio do nada. E por lá, ele ficou até o dia da sua morte. Ele foi destronado imediatamente e perdeu o trono, até que a morte lhe alcançou. Ou seja, essa era a enfermidade que Naamã percebeu por debaixo das suas armaduras. Esta enfermidade foi dita por Moisés no livro da lei, que todo homem que tivesse teria que ficar em quarentena, que todo homem que possuísse esta enfermidade, ele seria apresentado ao sacerdote, e depois que o sacerdote olhasse a marca ou a ferida e fosse detectado que era uma enfermidade por nome de lepra, o que era que acontecia com este homem? Ele seria lançado no leprosário. Meu Deus. Ele seria lançado no anonimato, por mais que ele tivesse uma posição no local que ele vivia ou no país que ele morava. Esta enfermidade lançava por termo orgulho de comandantes. Essa enfermidade destronava rei. Não tinha que se colocasse de pé diante desta praga chamada lepra. E foi esta mesma praga que alcançou o comandante Naamã. Foi esta praga que apareceu por debaixo das suas armaduras. Foi essa praga que fez o comandante Naamã fazer uma viagem internacional para o território de Samaria, para se encontrar com o homem de Deus. Só que tem um porém aqui. A Bíblia diz que quando a menina abriu a boca, e por que ela abriu a boca? Porque ela tinha uma mensagem, Glória a Deus. porque foi lhe dado a palavra. Aleluia. E quem tem a mensagem tem autoridade para falar. Deixa eu abrir parênteses aqui. É por isso que muita gente tem voltado para trás. É por isso que muita gente tem caído do trono. Sabe por quê? É porque não tem a mensagem. Porque se tivesse a mensagem, não voltava. Porque se tivesse a mensagem, não era envergonhado. Se tivesse a mensagem, não caía. Mas porém a menina, ela era portadora da mensagem. Meu Deus. Havia uma mensagem na sua boca. E quando ela abriu a boca, ela teve que ser ouvida. Sabe por que ninguém está aqui ouvindo? É porque você não tem a mensagem. Sabe por que você não está sendo ouvido? É porque a autoridade você ainda não possui. No dia que você ser portadora da autoridade, no dia que você ser portadora da mensagem, no dia que você colocar
acredita, abra sua boca aí para adorar. Essa menina aqui tinha mensagem. Essa menina tinha autoridade. O Espírito Santo de Deus repousava sobre ela. Por mais que ela estava numa terra longínqua e distante da sua casa, por mais que elas fossem arrancadas no meio da sua terra, mas a mensagem estava com ela. Ela era portadora do Espírito Santo que estava sobre a vida do profeta, que estava em Samaria. Louvado seja o nome de Jesus. Parece que vejo, há uma autoridade sendo derramada aqui neste lugar. Há uma autoridade sendo derramada sobre os ombros e sobre a cabeça da crente aqui. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Deus vai transformar a tua história de derrota hoje. Deus vai transformar a tua história de fracasso hoje. Sabe por quê? Porque a palavra está sendo colocada sobre a tua boca. Se você acredita, abra a sua boca aí para adorar. A menina ministrou e ela foi ouvida por Naamã. E a conversa chegou até o rei. Quando a conversa chegou até o rei, o que foi que aconteceu? O rei da Síria, por nome, acredito eu de verdade, ele começa a escrever. Ele deixou o orgulho de lado. Ele deixou o orgulho que estava no seu coração de lado. E ele fez isso pelo seu comandante. Já pensou se o seu comandante fosse um homem cruel ou um homem ruim para o seu rei? Jamais ele faria isso. Mas a Bíblia diz que ele pegou um papel em branco, que foi um pergaminho, acredito eu, e começou a escrever nele. E na carta ele dizia algo muito simples, mas objetivo. Ele escreve para o rei de Samaria, de Israel, mesmo sendo seu adversário. Você pode ver que o rei de Israel era adversário da Síria, mas ele se rebaixa. Ele vai lá e escreve a carta, e ele diz: ó rei, eu te envio esta carta, eu meu servo Naamã, para que você restaure ele da sua enfermidade. Olha que coisa maravilhosa. Ele tão somente disse: eu estou mandando ele para que você restaure da lepra. A Bíblia diz que Naamã, ele sai e vai ao encontro do homem de Deus que estava em
do trono. Será possível que o rei da Síria, meu adversário, está procurando ocasião contra mim? Com certeza. Ele está procurando falha no meu exército. Com certeza. Ele está procurando falha nas minhas fortalezas. Ou seja, o rei Joás se confundiu. Louvado seja o nome do Senhor. Até que a história chegou no ouvido da pessoa certa. Quando a história chegou no ouvido de Eliseu, o profeta, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que Eliseu disse: meu rei, por que é que o Senhor está rasgando as suas vestes? Por que é que o Senhor está irritado? Por que estás amargurado? Deixa vir, porque assim vão saber que é profeta em Israel. Deixa vir para cá, e aí as nações circunvizinhas vão saber, e aí o mundo será pequeno para o Deus de Israel. Deixa vir até mim, e saberás que há uma palavra, louvado seja o nome de Jesus. Há uma palavra a ser liberada aqui nesta noite. Há um propósito
A Bíblia diz que todo homem leproso, ele tem que ficar afastado. Deixa eu pegar um gancho nisso aqui. Todo homem que é portador de uma maldição chamada lepra, e a lepra representa o pecado, ele tem que estar afastado até uma segunda ordem. É o que Eliseu já está dizendo. Do portão para fora você fica, você não entra. Sabe por que tem muita gente perdendo o ministério? Sabe por que tem muita gente perdendo o que tem que ganhar? Ou os talentos que Deus deu? É porque tem deixado pessoas envenenadas entrar para dentro. É porque tem aberto as portas da casa para que pessoas leprosas entrem. Quando uma pessoa leprosa entra, pastor, você perde o seu casamento, você perde os seus filhos, você perde a sua família, você perde os seus bens. Sabe por quê? Porque a lepra arranca tudo de uma pessoa. Eliseu já está dizendo que está leproso, é do portão para fora. Tem gente que só vem para nos envenenar. Tem gente que só chega para nos destruir. É tempo de portas serem fechadas. Sabe por quê? Deus está te dando sabedoria para que quando esse tipo de gente chegue, você tape as brechas. Eliseu disse, diga para ele que vai e se banhe. Você vê que Eliseu nem chegou na presença de Naamã. Ele disse, vá e se banhe 7 vezes no Jordão. E Naamã saiu. A Bíblia diz que Naamã ficou injuriado porque o profeta não saiu para receber ele. E Naamã era acostumado com grandes recepções. No seu país, todos se dobravam perante ele. Mas aqui em Samaria, a glória não é para ele. Aqui em Samaria, a glória não é para o profeta. Aqui em Samaria, a glória é para aquele que mora nas alturas, que mora no avesso da terra. Sabe que ele é o Senhor dos exércitos de Israel. Aqui em Samaria, a glória é dele, a honra é dele e o poder é dele. Se tem alguém que tem que ser exaltado, é ele. Ele saiu e disse, será possível que o homem nem saiu para me receber? Será possível que o homem nem se levantou do seu leito e não somente mandou uma palavra? Não sabe ele que todas as águas de Damasco é bem melhor do que as águas de Israel? O profeta tinha mandado ele se banhar no Jordão. Para quem não sabe, o Jordão já foi usado para que resto de animais fosse lançado nele. O Jordão não era um rio muito perfeito, havia lama também nele. Por mais que aconteceu grandes episódios, como João Batista que batizava nele, Jesus que foi batizado nele, louvado seja o nome do Senhor. Mas porém, quem morava fora da nação não gostava do Jordão, mas foi lá que o profeta disse, vai lá e se banhe. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava dizendo aqui, o orgulho cai por terra. Ele estava dizendo, aqui não tem maior e nem menor, todo tem que passar pela balança de Deus. Para onde pensa mais, para onde vai? Vai lá e se banhe no Jordão. Ele disse, mas ele não sabe que os rios de Damasco, Albana e Farpa são águas bem mais cristalinas do que todas as águas de Israel. Quando ele estava indo embora, alguém entrou em cena e disse, meu senhor, se ele tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? Ele disse, de fato eu faria. Para se livrar desta enfermidade, ele disse, eu faria. Então, Deus somente faz aquilo que é natural. Vai lá e se banha nesse tal Rio Jordão, para que o senhor seja curado.
Senhor para que você seja restaurado. A Bíblia diz que ele tirou todas as suas armaduras e aí ele deixou transparecer. Todos viram que estava lá as manchas sobre a sua pele. Todos viram que debaixo das suas armaduras havia uma ferida aberta. Ele deixou transparecer, porque você vai esconder aquele ponto, mas pode chegar no ponto de Deus puxar o tapete ou puxar o cobertor, e aí aquilo que está encoberto vai ser revelado. Ele deixou transparecer pela primeira vez na sua vida. Ele deixou que outra pessoa visse, a não ser a sua esposa. Ele tirou as suas armaduras, tirou couraça se é que ele tinha, tirou capacete, tirou sapato dos pés, deixou a sua espada de lado, deixou o seu escudeiro de lado com o seu escudo, se é que ele tinha, naquele dia, e resolveu descer. A Bíblia diz que ele desceu a primeira e nada aconteceu. Ele desceu a segunda, o milagre não aconteceu, mas quando foi na terceira vez por diante, penso eu que ele já começou a ter alguns sentimentos em sua cabeça. Ou seja, da terceira para lá, ele vai para a quarta, para a quinta. Talvez na quinta o diabo já estava soprando no seu ouvido para que o milagre não acontecesse. Sabe por quê? Porque se ele desiste na quinta, o milagre não iria acontecer. Se ele desiste na quinta, ele não seria purificado. Se ele desiste na quinta, ele não seria restaurado. É preciso ir até o sétimo mergulho. A Bíblia diz que ele foi para o sexto e nada aconteceu, até que chegou a sétima vez. Agora os olhos de todos que estão ali estavam abertos, porque na última hora todos estavam com os olhos abertos e com uma apreensão terrível. Alguns estavam pensando: será que vai acontecer? Será que essa palavra que sai da boca do profeta é real? É verdade? Ele parte para sétimo mergulho. Quando ele desceu, aquilo foi histórico. Aleluia! A sua pele estava como escama, mas quando ele subiu com a sua pele mais purificada que a pele de uma criança. Ou seja, você que está descendo,
Olha Deus tirando a mancha do crente aí. Olha Deus tirando o testemunho mentiroso. Olha Deus lançando por terra toda a arma forjada do diabo, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantou contra ti em juízo, Deus, ou tu a condenará. Não vai prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai prosperar. Aquilo que o diabo criou para fazer você parar e para te deter, Deus está dizendo: eu estou lançando por terra nesta noite, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Louvado se você acredita. Não fica parado não. Abra sua boca aí e me dá um sinal que você está recebendo. As manchas acabou de cair. Viajaram para longe, para denegrir, para acabar com a tua história. Teve viagens para fora até do estado, para acabar com a sua chamada. Só que Deus está neutralizando hoje. Só que Deus está passando uma borracha. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está lançando por terra. Sabe por quê? Porque na onde abundou a mentira, a verdade ou a graça vai superabundar nesta noite. Não é que a sua minha cantaragem vai superabundar. Só para quem crê. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que na hora pega as suas vestes, pega a sua comitiva e desce mais uma vez para onde estava o profeta. E eu finalizo agora. Meu Deus. Eu vou finalizar agora. A Bíblia diz que quando ele desceu, ele chega maravilhado na casa do profeta. Você pode ler o texto, agora muda. A história é outra. A história foi mudada. Você pode ver. Quando ele chegou lá,
Então me dá um sinal aí nesta noite. Se não me dá um sinal, é rebelde. Não está ouvindo o que Deus está falando. Abra sua boca aí para adorar. Parece que, veja, os portões agora se abriram. A porta da casa do profeta foi aberta. As cadeiras foram preparadas na mesa. Mamãe, pode entrar. Porque o profeta está lá para te receber. A Bíblia diz que quando Namã chega na presença do profeta, ele agradece pelo milagre. A Bíblia diz que ele diz: olha, eu vou levar um pouco desta terra aqui para a minha terra. Para quê? Para que eu me ajoelhe, acredito eu. Para que eu coloque minha cara no pó. Para orar. E lembrar daquele que tirou a vergonha dos meus ombros. E lembrar daquele que fez um milagre na minha vida. É por isso que eu vou levar. A Bíblia diz, ele disse: meu Senhor, perdoe meu servo. Porque quando eu chegar no meu país, eu vou ter que ir até a casa de Rimon, o templo, e vou ter que descer e me ajoelhar. Mas porém, André, eu não estou adorando a Rimon. Mas porém, eu não estou me curvando diante dos ídolos. Tão somente eu estou descendo para apoiar o meu Senhor, que eu tenho uma missão a ser feita. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está entendendo o que você está passando. Deus está entendendo o que você está vivendo. Deus somente seja santo. Aleluia! Deus vai entender. Tem crente aqui que não sabe orar, mas Deus entende cada palavra que sai. Tem crente que não sabe pregar, mas Deus está colocando palavra na boca desta noite. Tem crente aqui que está